comprei um avental do início do século XX e honestamente eu tenho muito mais perguntas do que respostas sobre ele. Então hoje vocês são os meus convidados para uma sessão de detetives da história da moda em cima de uma peça original de 1900 e para me acompanhar tentando não enlouquecer no meio do processo. Meu nome é Pauline Kisler, eu sou historiadora da indumentária e recriadora histórica e você está no canal da Modista do Desterro. Olá, modisters! Tudo bem com vocês aí desse lado? Desde que eu comprei aquela capa de veludo vitoriana de 1890, meti nessa minha cabecinha que eu ia começar a construir um acervo pessoal de roupas históricas originais. A minha ideia não é só de preservar essas roupas e talvez garantir que elas sejam incorporadas a algum museu depois que eu já não estiver mais aqui, mas de poder estudar as peças originais com elas na mão. E claro, de trazer essas informações para vocês em vídeo. Eu estou considerando tudo isso como puramente investimento profissional, então por favor não me perguntem o preço das peças, porque se eu parar para pensar nisso eu choro. Esse avental foi colocado à venda no brechó Garimpados com Amor, lá no Instagram, e anunciado como um avental de serviçal do começo do século XX. Eu sei que ele realmente é uma peça original, tanto pelo material, quanto pelo formato, mas pelas técnicas utilizadas nele. E também porque eu já conheço há um bom tempo a Flávia Guinho, que é a dona dessa loja, e além de ser uma pessoa que realmente entende de peças históricas, ela também é uma pessoa que tem uma ética de trabalho muito boa. Eu sei que eu não vou encontrar, sei lá, uma releitura da década de 1970 sendo anunciada como se fosse uma peça original de 1890. E isso é muito importante porque tá cheio de picareta nesses brechós online, vendendo gato por lebre e se aproveitando totalmente da inocência e do desconhecimento do consumidor. Mas vamos deixar isso pra lá e vamos falar do avental. Eu achei ele lindo, mas também fiquei meio encucada se ele seria ou não um avental de serviçal, porque as características dele não estão batendo 100% com esse tipo de peça. Então, neste vídeo, nós vamos analisar a peça, comparar ela com outras fontes da mesma época, e tentar chegar a uma resposta possível sobre qual teria sido o uso dela. Então vem comigo pra gente bancar o Sherlock Holmes de roupa velha. Ele é em 3 partes, sendo a primeira esse peitilho que não tem alças. Sim, ele era alfinetado na roupa. O cós, que já se estende para formar as amarrações traseiras, e a saia ou saiote. As 3 partes são feitas na mesma fibra, que é o algodão. O tipo de tecido é uma cambraia muito leve, no estilo conhecido como pele de ovo. E dessa vez eu não precisei fazer teste de queima, tá, gente? Eu não precisei sacrificar nada da peça para poder identificar a fibra. O que eu usei foi um microscópio com zoom de 1600x para poder ver a fibra em todos os seus detalhes. Essas são as minhas informações preliminares, aquilo que eu consigo identificar sobre a peça assim que eu coloco os olhos nela ou eu começo a trabalhar com ela. Mas agora a gente precisa aprofundar o conhecimento desses detalhes. Como a peça está em excelente estado de conservação, eu não preciso de luvas para manusear. Mas antes de qualquer coisa, quero lembrar que a minha mesa é higienizada antes de abrir a peça e eu tô com as mãos lavadas e higienizadas com álcool 70. E essa parte da higienização das mãos é muito importante porque não só o suor, mas fungos e bactérias também podem ser transferidos e contaminar o tecido. E se isso acontecer, minha gente, é só Jesus na causa. Para fins de registro, resolvi medir e fazer um desenho esquemático da peça enquanto filmamos os detalhes. Ainda bem que eu sou historiadora e não desenhista. Aqui em cima, ele ainda tem as marcações dos alfinetes que foram usados para prender a peça no traje. Só não consigo afirmar com toda certeza se são as marcas originais ou se elas foram feitas durante as fotos da loja. Mas quando eu fui colocá-la no manequim, tomei o cuidado de usar a mesma furação para não causar mais dano no tecido. Ele é consideravelmente mais largo na parte de cima e vai estreitando em direção à cintura. E nós temos o mesmo padrão de bordado dos dois lados, mas o peitilho e os bordados não são simétricos. Eu vou falar um pouquinho mais sobre os bordados quando a gente chegar na parte do saiote, tá? O cós tem 3,2 centímetros de altura, é duplo e foi totalmente costurado à máquina. E, inclusive, o ponto nem é dos menores. As amarrações não são inteiras com o cós. Elas são uma peça à parte que foi costurada junto. E essa costura não é das melhores. O que me leva a pensar que em algum momento, talvez esse avental possa ter sofrido alterações
e que talvez a pessoa que fez essas alterações não fosse uma profissional. E as amarrações originalmente não tinham essa ponta, isso aqui foi dobrado depois, talvez na época da reforma. A gente também encontra umas manchas amareladas nas amarrações que eu não acredito que sejam sujeira porque não tem sinal de mofo nelas. Ainda bem, porque lidar com mofo aqui seria o meu pesadelo número 0. O saiote tem essas nervuras nas laterais. Eles têm uma média de 12 centímetros de comprimento e um espaçamento de 1,5 cm entre eles, porém são totalmente assimétricos. O saiote também tem um formato arredondado que vai aumentando proporcionalmente em direção à barra. E esses detalhes de ondinhas bordadas com ponto caseado têm em média 0,5 cm de largura, mas também são totalmente irregulares. E à primeira vista eu achei que todos os bordados da peça poderiam ter sido feitos à máquina, até porque a gente já tinha máquinas bordadeiras na Europa no final do século XIX e aqui no Brasil no início do século XX. Mas aí eu comecei a examinar melhor a questão de regularidade e acabamento e encontrei sinais de que eles teriam sido feitos à mão, como os nós da linha no verso desses detalhes. Aqui a gente tem o uso de ponto cheio nos ramos e ponto ajur nas aberturas. O mesmo desenho se repete no peitilho e no saiote. E por falar no saiote, ele tem um detalhe que eu achei extremamente curioso. Geralmente nos livros de costura da época, a gente vê as instruções para que esse biquinho decorativo seja feito em 2 camadas. Uma de ponto reto para dar volume e o caseado por cima. Mas aqui onde o bordado está se desmanchando, a gente consegue ver como o volume é criado com um tipo de cordão fininho, que ficava escondido embaixo do ponto caseado. E nós ainda temos a questão de quem usou esse avental, porque ele tem pelo menos 2 donas que estão identificadas na própria peça. No caso, 2 iniciais de usuárias diferentes marcadas no avesso do cós. A primeira é azul, bordada. E o fato de a linha não aparecer do outro lado do cós é um indício de que esse bordado foi feito antes de o cós ser fechado. O que possivelmente faz de J a primeira mulher a usar esse avental. Mas nós temos uma segunda inicial, um C bordado, recortado e costurado como um aplique. E os pontos desse aplique aparecem na frente do cós. Além de C ter sido a segunda usuária, o fato de os pontos aparecerem na frente me leva a pensar se as costuras de reforma no cós e nas amarrações, que são meio desleixadas em comparação ao resto, teriam sido feitas por ela. E por que esse avental foi passado para outra pessoa? E qual era a relação entre essas mulheres? Elas eram mulheres da mesma família? Elas eram criadas de uma mesma casa? Isso realmente era o avental de uma empregada? E agora o que resta pra gente é tentar identificar que tipo de avental é esse e tentar responder algumas dessas perguntas. Grandes produções de época como Downton Abbey e The Gilded Age costumam explorar muito a imagem das trabalhadoras domésticas em oposição à das mulheres ricas. E o figurino é muito importante nesse processo. Porque quando a gente fala sobre era vitoriana e começo do século XX, sim, a roupa era muito importante para distinguir as classes sociais. Tão importante que o aumento do acesso às roupas por causa da industrialização causava um certo temor de que essas fronteiras entre damas e empregadas pudessem ser apagadas. Mas como o figurino de uma produção de época precisa comunicar informações muito rapidamente para o público, uma das peças universais do guarda-roupa, tanto masculino quanto feminino, acaba se tornando um acessório exclusivo das criadas, o avental. Mulheres de todas as classes sociais usavam aventais. O que variava era a ocasião de uso e isso afetava diretamente coisas como o corte, os materiais e a decoração. Até entre as trabalhadoras domésticas existia essa separação. O avental usado por uma criada de status mais baixo, como a Daisy no início de Downton Abbey, refletia a posição dela na hierarquia da casa e também o tipo de trabalho pesado que ela fazia. Enquanto que uma criada que estivesse servindo chá na hora das visitas não só usaria um uniforme, mas também um avental branco e muito mais elaborado. Mas a gente precisa lembrar que nem toda mulher rica era milionária no padrão The Gilded Age, tá? Existia a classe média. Famílias de funcionários públicos, de profissionais como médicos e engenheiros, que estavam numa condição bem melhor que a dos trabalhadores pobres e que procurava imitar os hábitos dos mais ricos. Casas de classe média costumavam ter 2 criados e olhe lá. Então muita coisa de pequenos afazeres domésticos acabava ficando a cargo das mulheres da família, como trabalhos manuais, que podiam incluir bordados decorativos, confecção de peças de enxoval, mas também a manutenção de peças de uso da família. E na hora de receber visitas em casa, servir o chá podia ser uma responsabilidade da dona da casa ou da filha mais velha.
E aí eu fui fazer o que eu faço de melhor, que é fuçar em jornal e revista do tempo do Guaraná com rolha. E ó, gente, pra ser honesta, eu nunca nem sequer pesquisei se um dia Guaraná foi vendido com rolha, tá? Então isso é uma dúvida que eu não posso responder pra vocês. Minha melhor amiga nessas horas é a Biblioteca Nacional e seu acervo de jornais e revistas antigos. E se você quer aprender a pesquisar no sistema deles, tem um vídeo aqui no canal onde eu já ensino você a fazer isso. Então lá fui eu para as revistas femininas de 1910 e de 1920 à procura de descrições que falassem sobre aventais. E o que eu encontrei foi informação muito fina, como esse trecho do Jornal das Moças de 1914, de uma coluna que foi inteirinha dedicada aos aventais, suas variedades e suas possibilidades. Os aventais para trabalhos de agulha são menores e se distinguem sobretudo por um grande bolso à frente, feito de tecido mais ou menos forte, consoante a sua função quase rústica de gavetas portáteis. Há os aventais para recepção, os aventais para servir o chá. Para esses, sim, se exige maior cuidado. Rendas, bordados e trabalhos finos de linho. Mas, como uma boa pesquisa não se faz com uma fonte única, eu segui lendo os jornais e as revistas antigas para ver se eu achava mais alguma informação sobre aventais ou se aquele trecho do Jornal das Moças era uma coisa única, um pontinho fora da curva. E sim, eu encontrei mais coisa. Servir o chá para todas as moças é uma obrigação para a qual conservam grande dose de coqueterice. Usam voluntariamente sobre o vestido um gentil avental que mais lhe empresta faceirice do que as protege. Jornal das Moças, 1918. Esse tipo de descrição segue aparecendo nos jornais e nas revistas femininas até a década de 1920. Só que como muitas dessas publicações já chegaram no acervo da Biblioteca Nacional sem as páginas de ilustração que as acompanhavam, a gente acaba meio que tendo que fazer o exercício mental de, pela descrição em texto, imaginar qual seria a aparência dessas peças. Mas também rola de dar uma espiada em publicações de fora do Brasil para ver se achamos alguma coisa parecida, como essa página de um catálogo dos Estados Unidos da década de 1910, ilustrada com modelos específicos para o chá da tarde. Ou essa página inglesa, já do final de 1910, que traz 2 modelos de aventais de chá. Uma coisa que eu notei nessa pesquisa é que os aventais de salão das criadas entre 1900 e 1910 são sempre representados tendo alças. E os aventais de chá das senhoras tendem a ser um meio avental, daquele tipo que não tem cobertura sobre o peito. E o nosso aventalzinho aqui claramente não é nem uma coisa e nem outra. Aí eu pensei o quê? Talvez esse avental possa ser da década de 1920. Mas aí eu acabei percebendo uma coisa pelas imagens. Os aventais femininos tendem a seguir a posição de cintura que está sendo usada naquele momento específico, que é o que a gente vê nos aventais do período da regência, por exemplo, que ficam logo abaixo do busto. E os aventais de 1920 ou são esse modelo envelope, que não tem marcação nenhuma de cintura, ou seguem a posição da cintura da época, que ficava mais ou menos na altura do quadril. No fim das contas, eu não consegui afirmar com certeza absoluta nenhuma que tipo de avental é esse. E nesses casos, a gente trabalha com possibilidades. Pelo estudo da peça, pela análise do material, pela leitura das fontes que a gente encontra mais ou menos da mesma época, é mais provável que ele tenha sido usado como um avental de chá do que um avental usado por uma criada de salão. Mas não dá para excluir outras possibilidades enquanto a gente não tiver mais informações. Se você assistiu até aqui, muito obrigada! E eu te convido a deixar o seu like, deixar o seu comentário, se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e dar uma conferida nesses outros conteúdos sobre história da moda que a gente já tem separado para vocês aqui no canal.